Filipenses 3, capítulo 3, versículo 13 e 14. Se você encontrou, diga: eu achei. Na versão que eu tenho, está escrito assim: irmãos, quanto a mim, não julgo havê-lo alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que para trás ficam e avançando para as que diante de mim estão. Prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Eu quero ler mais uma vez, para você fixar bem. Irmãos, quanto a mim, não julgo havê-lo alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que para trás ficam e avançando para as que diante de mim estão. Prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Glória a Deus. Você pode repetir após mim? Passado, com mais ímpeto: passado, presente e futuro. O apóstolo Paulo estava preso, detido, quando ele se assentou para escrever esta epístola. E a proposta de Paulo é encorajar, é direcionar os crentes da cidade de Filipos. Paulo tem sobre a sua responsabilidade os cuidados para com a igreja. Foi ele mesmo que disse que pesava sobre os seus ombros o cuidado para com as igrejas que ele havia plantado. Os irmãos sabem tanto quanto eu que Paulo foi o maior missionário. Paulo foi o maior teólogo, o maior plantador de igrejas que este mundo já conheceu. Os feitos de Paulo, as cartas de Paulo são mais conhecidas do que todos os conteúdos gerados por todos os imperadores de Roma. Todos os dias as pessoas estão lendo, relendo, examinando os conteúdos que Paulo deixou para a igreja. Todo o registro de Paulo atravessou milênios e nos alcança esta noite. Todos os feitos de Paulo, todas as ações de Paulo, a sua postura, a maneira que Paulo se portava, nos afeta, nos alcança, edifica a igreja, chama a igreja para a responsabilidade. Paulo plantou uma igreja em Filipos e agora ele precisa dar um norte, uma direção. Porque Paulo ficou sabendo, chegou até o conhecimento de Paulo os dilemas, os problemas, os percalços que a igreja de Filipos estava enfrentando. E agora ele tem como objetivo injetar ânimo na alma daqueles crentes. E aqui no capítulo 3, ele vai usar alguns termos. Paulo se posiciona e ele vai dizer: olha, quanto a mim, eu não julgo havê-lo alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que para trás ficam e avançando para as que diante de mim estão, eu prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação em Deus. A nossa proposta é falar sobre passado, presente e futuro com base, alicerçando, usando como esteio este texto. Paulo vai dizer: olha, eu deixo para trás, eu rompo com aquilo que já aconteceu, eu vou me desligar de muitas coisas que afetou a minha vida de forma negativa. Paulo já havia sido açoitado, Paulo ele sofreu traições, Paulo ele enfrentou dificuldades extremas, teve que fingir de morto. Paulo agora tem uma larga experiência, ele quer compartilhar isso com os crentes da cidade de Filipos. Ele vai dizer: olha, eu não olho mais para o retrovisor, eu tenho um para-brisa diante de mim. O meu futuro é muito maior. O que me impele, o que me motiva, o que sacode a minha alma, o que faz com que eu avance, o que faz com que eu faça força, o que faz com que eu vença, com que eu lute contra o diabo, o seu sistema, é o futuro que me espera, são as promessas do Senhor. O tempo é constituído de passado, presente e futuro. O tempo hoje é amigo para alguns, mas inimigo também para outros. As mulheres não têm o tempo como amigo, porque o espelho vai gerando essa fúria, essa raiva.
o pé de pato vai aparecendo, o pé de ganso, o pé de galinha, e as mulheres querem tentar fintar isso de alguma forma. Então o tempo também mostra que ele é vencedor. Para outros o tempo ele é positivo. Você olha para Tom Cruise, por exemplo, e você vê que o tempo tem lhe ajudado. Mas em contrapartida, alguns atores, algumas pessoas famosas foram canceladas pelo tempo. Parece que o tempo tinha ódio, parece que o tempo destilou o seu ódio contra essas pessoas. Talvez seja essa a ideia que muita gente tem. Mas o tempo é de 24 horas todos os dias para todos os mortais. São as escolhas que fazem a diferença. Hoje nós tivemos que fazer uma escolha. Hoje escolhemos o melhor, estar na casa do Senhor. Alguns escolheram ir encher a cara. Alguns escolheram sair com a amante hoje. Alguns escolheram hoje, decidiram hoje se entregar ao pecado. Mas escolhemos hoje a casa do Pai. E na casa do Pai tem pão, tem graça, tem misericórdia. Na casa do Pai tem um abraço do Espírito Santo de Deus. E isso indica que nós estamos usando o presente, a dádiva que Deus nos concede nesse dia, de forma saudável, de forma assertiva. Então nós estamos aqui hoje para tributar a Ele a honra e a glória que lhe pertence. Passado, presente e futuro, quando Deus está nele, as coisas acontecem, o nome dele é glorificado. Bendito seja Ele. Quando nós falamos do passado, quando nos referimos ao passado, quando olhamos para o retrovisor da vida, Paulo disse: olha, esquecendo-me das coisas que para trás ficam. Paulo está se referindo ao passado. O que nós devemos esquecer quanto ao passado, e o que nós não devemos esquecer com relação ao passado? Em primeiro lugar, você não pode se esquecer em relação ao passado. Você não deve esquecer das bênçãos que o Senhor confiou à sua vida, as bênçãos que o Senhor entregou para ti, para nós, aquilo que te alcançou de forma positiva, os favores de Deus. Nós não devemos esquecer em hipótese nenhuma. Por quê, pastor? Porque quando a gente se recorda dos favores de Deus, chegamos à conclusão que estamos vivos, ativos e produtivos no presente, porque Ele lá atrás nos socorreu. A gente olha no retrovisor da vida e chegamos à conclusão que não estamos aqui porque somos bons, não estamos aqui porque somos poliglotas, não estamos aqui porque temos um português rebuscado, não. Você não está aqui porque você fez uma faculdadezinha, você não está aqui porque você casou bem, mora bem, come bem, lógico que não. Você está aqui porque lá atrás o Senhor vem cuidando de tudo. O Senhor vem viabilizando, mudando rotas na sua vida, para que você tivesse aqui hoje, podendo se recordar que Ele é o autor, o responsável pelo seu bem-estar. Bendito seja o Senhor. O que nós devemos esquecer quanto ao passado, pastor? Em segundo lugar, o que devemos esquecer com relação ao passado? Devemos esquecer das ofensas sofridas. Existem pessoas que estão com o presente amarrado, a vida não progride, não há mudança, não há avanço, não há progresso em nenhum setor da vida dessa pessoa, porque as ofensas sofridas têm exercido uma influência extremamente negativa no presente. A pessoa cultiva, a pessoa vai entulhando a alma de ressentimentos, e é provado cientificamente que muitas enfermidades, muitas doenças psicossomáticas na alma são desencadeadas por ressentimentos. A pessoa não consegue perdoar, a pessoa não consegue liberar o perdão e vai entulhando, vai acumulando lixo na alma, e aquilo pode gerar uma enfermidade. O Senhor está dizendo para nós: perdoe, perdoe, para que você tenha saúde espiritual. Perdoe para que não haja legalidade, para que o diabo não atue com liberdade na sua vida, porque tem gente que acha que a falta do perdão não abre portas para Satanás atuar. Eu devo te dizer que a Bíblia nos ensina que sim. Quando você não libera o perdão, o diabo tem legalidade para atuar na sua vida,
e você fica doente espiritualmente falando. O perdão traz alívio, traz saúde emocional e espiritual. Isso reflete no físico, porque a falta do perdão adoece, seca os ossos. É tão bonito falar de perdão, mas poucos têm a autonomia, a autoridade para falar sobre, porque não consegue. Existem pessoas que já não conversam mais com o irmão, com a irmã há anos, e acha que as coisas estão tudo bem, que o negócio está caminhando de vento em popa, e não está. Enquanto você não liberar o perdão para os seus pais, enquanto você não achatar esse orgulho, se posicionar como crente, as coisas não acontecem, e a sua vida atrofia, a sua vida é abraçada pela esterilidade, não há produtividade, não gera nada, não há coisas boas acontecendo na vida de quem detém o perdão, não consegue liberar, tem vontade, mas não decide. Como é que eu perdoo, pastor? Eu vou receber uma visita de Miguel ou Gabriel? É óbvio que não. O perdão é uma decisão sobre tudo. Quando eu sentir o perdão, você não vai sentir nunca. Você tem que decidir perdoar e organizar a sua família, perdoar o seu irmão. Irmão, eu estou falando biológico também. Perdoar a sua mãe, o seu pai. Tem gente que não conversa com o pai, com a mãe, com os irmãos, e acha que está vindo aqui e o negócio vai acontecer. Não vai acontecer, porque existe uma trava, existe um cadeado que impede. O diabo atua com legalidade na vida de quem não aprendeu a perdoar. Tertuliano, um dos pais da igreja, disse: se queremos ser felizes por toda a eternidade, devemos perdoar. Mas se queremos ser felizes por um dia, devemos se vingar. O que é que eu preciso, pastor? Eu preciso liberar o perdão. Nós precisamos liberar o perdão. Sabe por quê? As coisas começam a acontecer. Olhe bem para mim aqui, por gentileza. No YouTube existe um vídeo que você pode contemplar após o culto. Assista, que isso vai te fazer bem. O assassino de Green River. Esse homem, ele confessou o assassinato de, salvo engano, quase 50 mulheres, 48 ou 49, mas chegaram à conclusão que ele matou muito mais do que isso. E na América vocês sabem que a pessoa é levada a júri popular, ela é julgada, e os familiares das vítimas compareceram, olhavam para a cara dele e destilavam todo o ódio. Você merece ser moído, você merece ter uma morte bem dolorosa. Os familiares com ódio estampado no rosto. Outros diziam: você merece ir para o inferno, você merece a condenação eterna, porque você perturbou a nossa família. Mas de repente algo aconteceu. Porque quando as pessoas destilavam ódio para cima daquele serial killer, ele desdenhava, ele não esboçava nenhuma reação. Um senhor entrou, já com uma idade considerável, olhou para aquele assassino e disse: você tornou a vida da minha família muito mais difícil. A minha família nunca mais foi a mesma depois que você assassinou a minha filha. Todo mundo aqui te odeia, todo mundo está dizendo que quer ver você ser condenado, quer que você vá para o inferno. Todo mundo tem ódio de você, mas eu aceitei o desafio de fazer o que o meu mestre manda. Eu te perdoo. Aquele homem, contrariando todos os prognósticos, ele começou a chorar, porque alguém disse: eu te perdoo. O perdão nos leva além das possibilidades. O perdão é uma demonstração que a graça de fato nos encontrou. O perdão anuncia, denuncia que Cristo de fato transformou radicalmente a nossa existência. Se você quer libertação hoje, você precisa perdoar, a começar pela tua casa, teu esposo, a tua esposa. Você precisa perdoar. Para quê, pastor? Para que Cristo seja glorificado na sua vida. Receba a graça de Deus. O perdão vai te levar além daquilo que você imagina. Bendito seja Ele para todo sempre. Aleluia. Ele nos perdoou,
Ele nos perdoou primeiro. O céu é lugar não apenas de perdoados, mas de perdoadores. Exaltado seja o nosso Cristo. O que é que eu preciso esquecer com relação ao passado, pastor? Você precisa se esquecer dos pecados que você cometeu. Paulo disse: olha, esquecendo-me das coisas que para trás ficam. Sabe por que a vida de muitos crentes não decola? Não dá nenhum passo à frente? Sabe por que o negócio não evolui? Porque ele continua olhando para o passado. Ele pecou em 1975, mas aquilo ainda exerce influência no seu presente. O Senhor, usando a boca do profeta Miqueias, capítulo 7, versículo 19, ele disse que os nossos pecados, as nossas iniquidades, transgressões, foram lançadas no fundo do mar. Bendito seja o Senhor. O escritor aos Hebreus nos informa que o Senhor não se lembra mais dos nossos pecados. Você precisa se perdoar. O pecado cometido já foi perdoado pelo Senhor. Por que já foi? Porque Ele não se lembra mais. Mas você de repente vem cultivando isso, e isso vem tolhendo o seu presente, isso vem atrapalhando, ofuscando o seu presente. E o Senhor te trouxe aqui essa noite para te lembrar que o sangue derramado na cruz do Calvário foi eficiente, e é eficiente, suficiente, eficiente para perdoar todos os nossos pecados. Ele nos perdoou. Se perdoe, já passou, ficou para trás. Receba o abraço do Senhor nessa noite. Ele lançou nas profundezas do mar todos os nossos pecados. Bendito seja o Senhor. O que é que eu não posso, pastor, esquecer quanto ao passado? O que eu tenho que deixar para trás? Nós precisamos romper com as decisões erradas que tomamos. Eu lembro que muito jovem eu decidi fazer uma sociedade, e eu procurei um ramo de atividade com uma pessoa de confiança, e muitas coisas aconteceram, porque os cheques foram lançados, foram espalhados pelas praças. E aí, pastor? E aí que eu não tinha condições, maturidade para administrar aquilo, tampouco o parceiro. E o que aconteceu, pastor? Aconteceu que os cheques ficaram na minha mão, e eu tinha que ir até o credor e resolver as minhas pendências, e o credor me cobrava das pendências do sócio. Eu olhei para o céu e disse: Senhor, obrigado, porque chegou o fim desse negócio. Decisões erradas. E a gente olha para trás e diz: como Deus foi bom comigo, porque eu aprendi com tudo aquilo. Sabe por que muita gente está bem hoje? Sabe por que muita gente está nadando de braçada hoje? Pelas decisões erradas. Porque as decisões erradas, elas também geram ânimo para a gente começar de novo. A gente vai, pega o impulso e diz: agora vai dar certo, porque o errado que eu errei, o erro cometido, eu não cometerei novamente. Então as decisões erradas, a gente tem que esquecer e se recordar apenas dos seus benefícios. Tem muita gente bem hoje, está tudo tranquilo para ele, porque as decisões erradas trouxe maturidade, jogou para frente como um trampolim. Agradeça a Deus pelas decisões erradas, porque muitas certas que vieram foi por conta da reflexão pós decisão errada. E com tudo isso a gente olha para cima e diz: Senhor, obrigado. Eu não vou ficar me martirizando pelos erros cometidos pelo passado, eu vou te glorificar pelo aprendizado, pelas bênçãos alcançadas, pelos teus favores, pelo teu Santo Espírito, que é o nosso amigo, intercessor e companheiro. Eu vou te glorificar pelos acertos. Bendito seja Ele para sempre, aleluia. Eu lembro que eu tinha uma moto, eu queria um carro. Sabe quando você quer um carro a todo custo? Eu fui na casa de uma pessoa que estava anunciando, e à noite eu fiz negócio, literalmente, à noite. Dei a moto como entrada e assumi algumas promissórias. Não muito depois de assumir essas promissórias, eu tive uma surpresa, porque o carro do motor fundiu. O motor do carro travou. Levei o carro até o mecânico, ele fez uma avaliação e disse: tem que fazer o motor, vai ficar X. Eu não tinha dinheiro, sem condições nenhuma para arrumar o motor do carro.
E aí, pastor? E aí que eu lembro desse texto aqui. Existem coisas que eu não devo esquecer. O quê? Alguém se levantou no culto e disse: pastor, vem cá, estou sabendo que o seu carro está no mecânico e você precisa fazer o motor, eu vou emprestar meu cartão de crédito. Eu olhei assim e falei: deve ser, o João Kleber vai aparecer aqui. É pegadinha do malandro isso aí. É, pastor Leandro? É pegadinha do malandro. E eu esperando uma câmera, falei: é pegadinha. Ele falou: não, toma o cartão e a senha é essa. Eu olhei assim, falei, comprei as peças, levei, entreguei na mão do mecânico, ele fez o motor do carro, paguei o amado, o amigo. E hoje, quando eu dobro meu joelho, eu menciono o nome dele: Senhor, que eu não me esqueça jamais das pessoas que o Senhor colocou na minha vida e que mudou a minha realidade. Você não deve se esquecer em hipótese nenhuma das pessoas que Deus inseriu na sua vida, gente que agregou valor, gente que te auxiliou no momento da escuridão, da crise, quando você não tinha nada para fazer, nenhuma decisão a ser tomada, alguém apareceu e disse: eu tenho uma palavra de Deus para a tua vida, e você decidiu pelo Senhor. Nós estamos aqui porque Deus usou alguém que dobrou os joelhos e fez menção do meu e do seu nome. Então, nos referindo ao passado, quanto ao passado, a gente não deve se esquecer em hipótese nenhuma das pessoas que Deus colocou no nosso caminho, quando o fim parecia ser a nossa realidade, e essa pessoa nos estendeu as mãos e disse: não é o fim, eu tenho uma ajuda para te dar. Deus vai colocar no teu caminho pessoas para te abençoar. Deus vai colocar no teu trabalho, na tua história, Ele vai inserir pessoas que você jamais vai se esquecer. E quando você dobrar os seus joelhos, você vai dizer: Senhor, abençoa ele, porque ele foi instrumento do Senhor para mudar a minha realidade. Bendito seja o nosso Deus, aleluia. Me escute, Paulo vai desenvolvendo o sermão, ele vai dizer: olha, quanto a mim, eu não julgo havê-lo alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que ficam, avançando para as que diante de mim estão. Paulo deixa claro que o passado não exerce mais influência no presente, mas ele vai deixar claro também que ele tem um objetivo, que o presente precisa ser valorizado. Eu avanço para as coisas que de mim. O que Paulo está querendo dizer? Ele está usando uma linguagem que os seus destinatários entenderam. Ele dá a entender que um atleta, como um atleta faz uma força descomunal para chegar no pódio, nós também devemos fazer. Eu avanço para as que diante de mim estão. É como se Paulo estivesse, assim como um atleta projeta o seu corpo para frente para atingir o seu objetivo, você também deve se projetar, você deve se esforçar para alcançar. Tem muita gente que acha que as coisas acontecem por osmose, e não acontece. As coisas acontecem quando nós a provocamos. Você precisa provocar alguma coisa, você precisa criar um ambiente para que o resultado esperado não é de qualquer forma, não é de qualquer maneira. Como é que a gente vai chegar, pastor? É fazendo um esforço diferente das pessoas comuns. Sabe por quê? Se você não fizer um esforço diferenciado para chegar, você vai ficar na média. E a média não é bom. Bom é o ótimo. Satisfatório é quando nós vamos além, chegamos no lugar que não esperávamos. Como é que a gente alcança, pastor? É não desistindo. Em 1952, Edmundo Hillary, neozelandês, ele fez um desafio. Ele se desafiou a chegar no pico do Monte Everest. Mas a história nos conta que ele não chegou. Naquele mesmo ano ele foi convidado para dar uma palestra em Londres, na Inglaterra. E quando ele chegou diante do seu auditório, colocaram de forma proposital uma gravura do Monte Everest. Quando ele entrou,
Ele começou a se comunicar com seu público, mas ele viu que aquilo foi uma provocação. Ele olhou para aquela gravura e disse: Pico Everest, Monte Everest, você me venceu, mas você já cresceu tudo que você tinha para crescer, eu ainda estou crescendo. 29 de maio de 1953, Edmundo Hillary foi o primeiro homem a alcançar o pico do Monte Everest. Como é que eu chego, pastor? Como é que eu vou ter um casamento abençoado? É fazendo um esforço que muitos homens não estão fazendo. Pastor, como é que eu vou ter um trabalho abençoado? É fazendo um esforço que muitos não estão fazendo. Como é que eu vou ter um ministério profícuo, pastor? Como é que eu vou ter um ministério que se torne uma referência para as pessoas? Enquanto eles estão vendo TikTok, você está meditando na palavra de Deus. Enquanto eles estão olhando stories alheios, você está se dedicando às escrituras. Como é que eu vou ter um ministério, pastor, que influencia as pessoas? Enquanto eles estão assistindo os coaches da vida, você está buscando pregador raiz. Enquanto muitos estão no sono da indolência, você está nas madrugadas se dedicando, lendo, examinando, crescendo na graça e no conhecimento, orando, jejuando. E isso a médio e longo prazo vai fazer uma diferença absurda na sua vida. Mas se você continuar no light society, o resultado que você espera não chegará em hipótese nenhuma. Já dizia Einstein: insanidade é esperar um resultado diferente fazendo as mesmas coisas. Como é que eu chego, pastor? É olhando para frente e se esforçando. O retrovisor já não faz mais parte. Você olha agora para o para-brisa, é para frente, você olha adiante, você continua tendo os seus objetivos. Ei, essa noite foi marcada por Deus para que você tenha um choque de realidade, para que você saia do ninho, do comodismo, do conforto, e você se posicione para ser uma varoa valorosa, um varão valoroso, um homem digno de ser imitado, uma mulher honrada, uma mulher que quando as pessoas olham, eles vão dizer: é distinta, ele é distinto. Mas lá na madrugada as pessoas não estão vendo, não tem holofote, não tem outdoor na madrugada, mas você está ali buscando a Deus. Você se debruça sobre o livro sagrado, o inimigo olha e diz: com ele não tem jeito, e você cresce, avança, e o nome do Senhor é glorificado na tua vida, avançando para as coisas que diante de mim estão. Bendito seja ele para sempre. Se você recebe esta palavra, magnifique, exalte aquele que venceu a morte. Bendito seja ele para sempre. Eu já estou encerrando. Paulo vai finalizar, ele vai concluir o seu raciocínio, e ele vai dizer: olha, eu rompi com o passado, eu esqueço-me das coisas que para trás ficam, e eu avanço para as coisas que estão diante de mim. Eu prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação em Deus. Não existe nada mais belo do que um homem, uma mulher, se assentar e começar a desenhar o seu futuro, não no papel, na sua mente. Aquela pessoa que toma tempo pensando no seu futuro, eu não me refiro à ansiedade, eu falo de planejamento. E no mundo espiritual, na vida espiritual e ministerial, nós temos que planejar. Paulo disse: olha, eu tenho um alvo, eu tenho um futuro, o futuro me espera. Paulo não estava preso naquilo que estava acontecendo na sua vida, ele já pensava nos resultados. Porque Paulo, ele tinha algo que nós temos. Ele tinha sobre os seus ombros uma cruz. Paulo se recordava com muita clareza do que o mestre disse: aquele que quer vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. As pessoas querem seguir a Cristo, mas não querem a cruz. Mas a matemática, a fórmula não mudou. Jesus disse há mais de 2000 anos: aquele que quer, convite facultativo, negue-se a si mesmo, tome
tome sua cruz e siga-me. Então Paulo todos os dias tinha que negar-se a si mesmo e carregar a sua cruz. Paulo tinha um espinho na carne que ninguém sabe o que é de fato. Alguns acreditam que era um problema nos seus olhos muito grave, e de vez em quando a crise abraçava Paulo. Paulo tinha desafios incontáveis. Ele vai dizer: olha, todavia eu tenho um alvo. As pessoas querem o seguir, mas não querem a cruz. Você não pode ser enganado em hipótese nenhuma, porque o mestre da Galileia, o meigo da Nazareno, ele não ludibriou ninguém. Ele disse que tem uma cruz e todo dia você tem que achatar o seu eu. Negue-se a si mesmo. O que é essa cruz, pastor? Essa cruz talvez seja o seu esposo bebendo há mais de 10 anos. Essa cruz talvez seja o seu filho detido nas drogas. Mas sabe, eu tenho uma notícia empolgante para te dar. Precisa carregar uma cruz. Eu não sei qual é a sua, eu sei qual é a minha. Nós sabemos. Você no fundo sabe o que você carrega. Essa cruz, ela é compatível com a força que Ele te deu. Pastor, não entendi. Eu vou repetir. Ninguém carrega uma cruz que não é compatível com a força que o Senhor deu. Ou seja, todo o peso que temos, espiritual, profissional, toda a carga que você carrega, todos os reveses da vida, todos os desafios, todas as vicissitudes que fazem parte do seu cotidiano, são compatíveis com a força que Ele te deu. Ele não vai te dar uma cruz sabendo que você não suporta aquele peso. Então a cruz que eu carrego, que você carrega todos os dias, é compatível com a força que Ele te deu. Ou seja, Ele está te sustentando nessa caminhada. Ele está te dizendo: vai, porque você dá conta. Pastor, não suporto mais. Eu vim te dizer hoje: vai, prossiga, porque você dá conta. Ele entregou uma cruz para você compatível com a sua força, com a sua capacidade de seguir. Então você não pode, não deve abandonar essa cruz em hipótese nenhuma. Ela faz parte do pacote da vida cristã. E o Senhor está dizendo: eu coloquei porque eu sei que você suporta. Avance, porque o dia da troca se aproxima. Que troca é essa, pastor? Deixaremos a cruz, o fardo, o peso, o medo, os traumas, as angústias dessa vida, e receberemos a coroa da vida eterna. Eu tenho um objetivo, eu tenho um alvo, eu prossigo para o prêmio da soberana vocação em Deus. O autor da carta aos Hebreus, no capítulo 12, diz que nós devemos correr a caminhada, nós temos uma trajetória e nós devemos correr com perseverança, olhando firmemente para o alvo, para o autor e consumador da nossa fé. Você suporta, você vai chegar, você vai alcançar. Como, pastor? Com a graça, com a misericórdia. Nossa, bendito seja Ele para sempre. Se você recebe esta palavra, a Deus, a cruz é compatível com a sua força. Ele te deu capacidade. Nós vamos chegar. Bendito seja Ele. Se coloque de pé. Você não sabia, mas o Senhor te trouxe aqui. Ele te atraiu a este lugar, porque Ele queria falar nos porões da tua alma. O Senhor te trouxe aqui porque Ele queria contigo. E Ele desejava ardentemente te lembrar que você deve se esquecer dos seus pecados, continuar se esforçando no presente e olhando para a eternidade, porque é lá que é o nosso lugar com Cristo. Eu quero te chamar, você que saiu da tua casa pedindo a Deus: Senhor, fala comigo. Fala comigo, Senhor. O meu passado foi o pior possível. O meu presente não está nada positivo. Mas eu creio numa mudança profunda. Eu creio, Senhor,
que a tua palavra me encontrou, e essa mudança me alcança.